o Senhor Jesus continue nos abençoando. Vamos dar o nosso bom dia aos irmãos que estão em conexão, a igreja que está em Vianópolis e também em Bonfinópolis. Quem está no estúdio aí hoje, esqueceu de notificar, né? Um abraço aí a vocês na igreja de Bonfinópolis. E os irmãos Natanael, Vitor e Júlia, em Brasília. Irmão Clepton, Germano, irmão Pedrinho, em Goiânia, no hospital. Paciência, ouvimos sua paciência hoje aqui na escolinha. Paciência, Clepton, Germano. Olha para cima. Quer ver se você não olha para cima agora? Agora você olha, né, Clepton? Deus abençoe, irmão Pedrinho, irmão Clepton. Temos intercedido. Irmão Deusdete e Lindomar e Edisna na Fazenda Caldas, irmã Maria Aparecida na Fazenda Palmital, irmã Selma e Geraldo na Fazenda Santana e irmã Raquel Dias e família em Buenópolis, Minas Gerais. Mais 8 conexões não notificadas. Eu quero enviar um abraço especial à irmã Divina do Nascimento. Irmã Divina do Nascimento, irmão Geraldo. Eu esqueci quinta-feira, mas hoje de manhã eu lembrei. Um abraço fraternal. Deus abençoe esse casalzinho aí, casal 20 aí na fazenda aí. Eu exigi de um rapaz aí que tinha que vir todo domingo na igreja, mas sei não, hein? Os cuidados dessa vida impedem as pessoas de tomar suas posições. Muito bem. Nós temos hoje a visita de irmãos aí de Goiânia, né? Irmão Sidney, que já orou. E eu disse, não sei se foi na quinta-feira, mas lá em Vianópolis eu tenho certeza que eu falei. São 3 cultos que me marcou bastante no encontro. Foi do pastor Valtair, 3 mensagens, né? Foi do pastor Valtair, do irmão Sidney e aquele selo da escola dominical, aquele testemunho do irmão Frank. Para mim foi muito importante e, é claro, o demais não tem nem como mencionar, né? Nós tivemos, no plenário, nós tivemos 4 palestras do irmão pastor José Fialho Júnior e também muito profunda, 3 foi gravações e uma ao vivo. Essa ao vivo, então, por especial, sobre a valorização ministerial, especialmente o pastor. Há uma onda doutrinária passeando pelo mundo, chama Aperta Play. Então nós temos que ouvir só o irmão Brana. Não sei como que nós ouviríamos só o irmão Brana, sendo que a nossa língua é outra. É umas coisas assim que tem uma vaca pastando em cima da árvore, sempre. E falando nisso, essa criação do tablet é uma coisa que vai ser, por um lado, vai ser muito bom, porque nós teríamos, assim que a mensagem é traduzida e digitalizada, ela já fica disponível. Então, às vezes nós poderíamos ter até uma mensagem nova toda semana, só que não tem mais o livro. Cada igreja, cada pastor vai ter que imprimir seus livros se quiser. E se a gente conseguisse convencer a igreja de Goiânia de imprimir todos que eles disponibilizasse, né, irmão Cid? Pelo menos para o nosso companheirismo seria muito bom, mas não sei se isso vai acontecer também. E eu não falei sobre isso desde, acho que uns 2 encontros atrás aí, ou 3, não sei. É sobre uma inscrição, uma ficha de inscrição que a Voz de Deus exige para enviar um cartão micro CD. Esse cartão é vamos dizer assim, um pré antes do
do tablet. Esse tablet ele é disponível um por família, um por cada casa. Se na casa tem 5, 6, 7 e quer mais de um, na época que o irmão Anderson passou para nós, quem quisesse adquirir um avulso seria R$1.000 naquela época. Mas as coisas mudam, então se alguém vai comprar além de um... Agora, outro detalhe, nós não sabemos quando isso vai chegar, quando isso virá. Eles, aqui tem umas perguntinhas, eu acho que até compensa ler. Já teve a curiosidade de saber departamentos de tablets? Quer dizer, já teve curiosidade de saber sobre os tablets? Visitamos a equipe que produz os tablets para perguntar sobre os tablets Ágape e Herói. O artigo a seguir contém algumas perguntas e respostas sobre uma das iniciativas mais importantes aqui na Gravações da Voz de Deus. Em média, quantos tablets são montados por dia? A pergunta. Quantos tablets são montados por dia? Atualmente estamos montando cerca de 225. Me parece que esse número já subiu para quase 300, de uma informação que tivemos. Mas temos potencial para aumentar significativamente a produção. Quais são alguns dos desafios que a equipe enfrenta? Tentar encontrar um sincronismo em obter os materiais certos no momento em que precisamos deles. Não queremos que as peças fiquem guardadas por muito tempo antes de precisarmos fazer outro pedido. Além disso, lidamos com muitas empresas estrangeiras e, às vezes, as barreiras linguísticas são difíceis de superar. O simples fato de nos comunicarmos via e-mail em fusos horários diferentes pode causar muita dificuldade. Com quanto tempo de antecedência vocês encomendam as peças para os tablets? Temos um container chegando agora mesmo do exterior com capas, sacos e acessórios e panos de limpeza. Quando chegarem, completarão 12 semanas. 12 semanas são exatamente 3 vezes 4, 3 meses, né? Desde que foi o pedido efetuado. Os alto-falantes de tablets estão em 16 a 18 semanas. Quer dizer, para chegar, cada coisa vem de um lugar, de um fornecedor, né? Os alto-falantes são 16 a 18 semanas. As telas de LCD e as baterias demoram cerca de 10 semanas. Sincronizar a obtenção de todas essas peças com tempo de montagem e liberação desses tablets pode ser um desafio. Os funcionários do departamento produzem somente tablets ou têm outras responsabilidades? Bom, isso aqui não interessa muito para nós, né? Se vocês ficarem lá dormindo de barriga para arriba, é problema deles, né? Já montaram quantos tablets? Mais de 18 mil desde janeiro de 2017. 2017 que eles começaram com isso, né? Antes de continuar aqui, é que esses tablets eles querem entregar em Então, o que acontece? É aí que a gente fica pensando, como que isso vai funcionar? Essas igrejinhas da roça, as igrejinhas pequenininhas do interior. Aqui nós podemos fazer um núcleo, nós faremos um núcleo aqui em Bulhões, então o pessoal de Vianópolis, de Bonfinópolis, na Fazenda Jacaré, de Silvânia, do pastor Abraão, tudo vem receber aqui, tudo bem, aí dá um número que eu acho que eles viriam mais rápido. Mas eu fico pensando nessas igrejinhas lá, que tem, o pastor tem 5 famílias e tal. Vamos lá, né? Outra coisa, porque nem nós temos uma ficha, nem a igreja local tem uma ficha como vai ser feita essa aqui, para enviar para eles, cada família da igreja. Não tem resposta. Qual foi o primeiro país que recebeu o tablet Ágape? A Colômbia, e recebeu 1.300 em junho de 2017.
Haverá em breve alguma mudança no equipamento? À medida que a tecnologia muda, vocês mudarão os componentes do tablet Agape? Se for razoável produzir um produto melhor a um preço menor, estamos sempre procurando melhorar. Um pedido comum de componentes seria de qual quantidade? No momento, temos mais de 40 mil placas de circuito, 50 mil baterias, 50 mil LCDs, 40 mil alto-falantes em nosso último pedido. Com essas peças, poderemos fazer mais de 40 mil tablets. Quando os tablets são produzidos, quanto tempo demora para selar e empacotá-los para o envio? São necessárias 2 semanas para 4 funcionários selarem e embalarem 4 mil tablets. Quem decide quantos tablets são produzidos e para onde são enviados? Essas decisões são tomadas pelo irmão José Brana. Quanto tempo demora para os crentes receber os tablets quando são enviados? Depende de para onde são enviados. Aconteceu uma vez da equipe aqui em Jacksonville, selou, empacotou 900 tablets e carregou o caminhão em 2 dias. E eles chegaram ao México em 5 dias depois. Mas está vizinho lá, né? Quer vir para nós, quanto tempo vai chegar? Posso patrocinar tablet Agape para outro país? Ixi, esse tem dinheiro, hein? Está vendo? Esse tem dinheiro. Posso patrocinar o tablet Agape para um país de meu interesse? O custo do patrocínio é de $135 cada. Por enquanto, sua doação será usada para a produção e entrega do próximo lote de tablet. Também podemos usar sua doação para um país que receberá os tablets futuramente, mas, no momento, não podemos alterar nossa programação de produção. Quer dizer, não aceitamos ingerência. Muito bem. Então, vocês vão ter que trazer, olha, um comprovante de endereço que tem o CEP. Não pode... A primeira coisa que eles vão digitar lá é o CEP. Então, tem que conferir. Então, é um comprovante de endereço que tenha o CEP. Eu vou ver se eu consigo combinar com a irmã Magda para ela fazer isso para nós. Porque é uma exigência muito grande. Toda informação neste formulário, inclusive seu e-mail, será mantida confidencialmente. Aí lá em Bonfinópolis eu vou ver uma pessoa para fazer isso, e lá em Vianópolis também, e na Fazenda Jacaré também. Então, olha, primeiro é um comprovante de endereço que tem o CEP da sua rua, do seu endereço. Aqui no caso de Bulhões, o CEP é um só. É o geral. E também o CPF, o número do seu CPF, porque esse cartão micro CD tem que fazer uma nota fiscal individual para por causa da Receita Federal, assim que é a justificativa deles. Então, ela vem uma nota fiscal desse micro CD para cada pessoa individualmente. Quanto tempo nós vamos demorar a receber isso, nós não sabemos. Eu penso que deve ser, né? Para ser usado no tablet que eles vão doar, né? O que eu fico pensando é o seguinte: um e-book custa R$275 e tem entrada com a micro CD. Ah, outro detalhe, foi bom ele falar isso aí. Então tá aí, ó. Eu acho que o que eles vão doar de graça, tudo bem. Depois compra só o cartão e usa o tal do e-book aí que o José está falando. Porque nesse o tablet que vem da Voz de Deus só é permitido Voz de Deus. Só. Ele vem exclusivamente para você acessar a Voz de Deus e ver as mensagens. Vem a mensagem em inglês, vem a mensagem dublada em inglês, português, na voz, vem o PDF. PDF
é o sistema dela escrita, para leitura, o que você pode imprimir também, tem opção para imprimir. Então, e depois, se for esse caso, como o José perguntou aí, você adquirir o cartão micro CD, vai dar o preço disso e pode ser usado nesse aparelho que ele falou aí, né? Que tem entrada, como é que chama o trem? E-book. Eu quero um e-book de leitura para mim, né? E daquele que aumenta as letras, irmão Cid, né? Aquele que aumenta as letras. Aí, ó, eu já me tinha me falado sobre esse negócio aí. Eu fiquei até curioso, mas nunca comprei, né? Então agora... Então deu para vocês entenderem? Aí a gente vai combinar e a partir dessas semanas que vem aí, nós vamos fazer essa ficha. Quando tiver tudo pronto, eu mando no envelope só. No envelope só, direcionado para a voz de Deus. O pastor Abraão vai fazer das famílias lá. Vamos dizer de novo, é um por família. Então, por exemplo, irmão Iraí, é só no nome dele, vai vir um tablet lá para a casa dele. Quiser mais, tem que pagar o preço, né? Tá certo? Muito bem. Tem alguma pergunta da igreja aí, fora essas do Josué aí? Eu estava falando nos irmãos que vieram de Goiânia, estava o irmão Paulo, né? O irmão Paulo, ele, quando era solteiro, ele congregou com nós lá, a sua família dele lá em Vianópolis. Eu vi a Jusileide, né? Jusileia, eu vi ela no encontro e nem conheci ela. Ela que eu falei, ó, irmã, eu sei que eu te conheço, mas não lembro mais quem que é, não. Aí ela se apresentou, né? Ela mora em Cuiabá e é irmã do irmão Paulo. E então está o irmão Paulo e o meu sobrinho, que é cooperador lá em Goiânia, irmão Isaías. A família dos Filomenos, o irmão Benedito tem umas coisas engraçadas, né? Um lugar de reunir com a família aqui na igreja, mas preferiram reunir lá em Alexânia. Acho que eles iam matar um boi lá hoje, porque para reunir a família dos Filomenos tudo lá, né? Só tinha que matar um boi. E eles foram para lá, e não sei se eles estão assistindo a escola, mas eu acho que o pastor Benedito, pelo menos, teria tido mais êxito, né? Se tivesse essa reunião da família aqui com a igreja, porque todos nós ouviríamos o que seria tratado nessa reunião familiar. Ele gosta disso. Deus abençoe aí o pastor Benedito Filomeno e toda a família Filomena aí, se estiver todos ouvindo. A nossa escritura é São Mateus, capítulo 17, versículo 5. Vamos iniciar hoje a adoção a ele ouvir. E à tarde, eu espero que os filomenos já tenham voltado também. Quem está aqui não vai perder o culto da tarde, vai ser uma bênção. Eu não sei se o irmão Cid tem aquela matéria lá, aquele documentário lá de Israel. Eu fiquei apaixonado em ver aquele documentário todo, né? Mostrando lá sobre os preparativos para a construção do templo de Salomão. O desespero de Israel é para a intervenção divina, para a destruição da mesquita de Omar. E ele sabe que tem que ser uma intervenção divina, não pode ser um poder bélico, porque complicaria para eles, né? E ele sabe que tem que ser um poder divino para destruir aquilo lá. Mas o irmão Brandão mostrou para nós que quando aquilo lá for destruído, a noiva já foi. E agora? E agora? Se alguém ver o templo da mesquita de Omar sendo destruído, meu Deus, misericórdia, prepara pela grande tribulação, morrer pelo nome de Jesus, porque o rapto já se deu e você ficou. E cada culto, cada mensagem está nos levando exatamente a nos posicionar para essa hora gloriosa. Eu ouvi um programa, não lembro que dia que foi, nem que programa que foi, mas o pastor Joaquim dizendo, aquela escritura, não embaraçar com negócios dessas vidas,
ela não é só para os ministros hoje, ela é para cada membro da noiva do Senhor Jesus Cristo. Quem tiver com suas plantações de batata, né, se ela estiver enrolado nas ramas delas, eles vão ficar aqui, não sobe. Por isso é que nós não devemos embaraçar com o negócio dessa vida. Você deve trabalhar de uma forma que você, se precisar de você abandonar tudo, você não tem nada que te segura ali. E, aliás, acho que é assim mesmo que nós deveríamos trabalhar. Às vezes a pessoa às vezes ela não compra, digamos assim, ela não compra um bens para ela porque é financiado, é a prestação. Ela fica com medo daquilo impedir o seu rapto. Não. Se você compra um bem financiado, o próprio bem garante a dívida. E outra coisa, o que você não pode é ficar comprando e depois não pagar. Ficar amontoando dívidas e dívidas atrasadas. Isso aí você não deve fazer. Ninguém deve fazer isso. Se a gente for olhar o pé da letra, a Bíblia diz assim, ó, não devais nada a ninguém a não ser o amor. Nada. Não devais nada a ninguém a não ser o amor. Então, se a gente for assim, aplicar o pé da letra, realmente nós não compraríamos nada fiado, nós estaríamos bem ordenados. A coisa melhor que tem é quando uma pessoa, uma família, se liberta do fiado. Eu já, nesses 30 anos, já presenciei família quase passando fome por causa de caderneta de supermercado. Eu vi um outro rapaz, ele tem aquisição, já foi da igreja, hoje não é mais da igreja, mas tem uma aquisição financeira boa, e comprava na caderneta. Então, e ele foi observando que ele chegava só e pagava, não tinha tempo para olhar anotação nem nada, e ele foi observando que a continha dele todo mês aumentava um pouco. Ele brigava com a mulher, ele é muito estouradão. Então, um dia ele foi pagar lá e ficou bastante assustado, ele pegou e começou a conferir o que estava anotado. Aí ele descobriu que tinha caixa de cerveja, tinha pacote de cigarro, e mais uma coisa absurda. Aí ele foi com o próprio dono do estabelecimento e falou assim, olha, eu confiei em vocês esses anos todos e vocês me roubando desse jeito aqui? Eu nunca peguei uma caixa de cerveja aqui, eu nunca peguei um pacote de cigarro, eu nunca peguei isso, nunca peguei vinho, nunca peguei... Como é que você está me cobrando isso aqui? Eu sempre pagando e nunca olho. Aí foi que ele botou um ponto final. Outra família quase passando fome porque não dava conta de pagar a conta anterior do mercado. Sempre ia ficando atrasado. Às vezes, para você sair, principalmente de uma conta de supermercado, às vezes você tem que cortar o supérfluo. O que é supérfluo? É aquilo que pode passar sem. Uma família, para poder ordenar a situação financeira, pode passar sem tomar refrigerante? Até Jesus voltar, se precisar. Ninguém tem necessidade de tomar refrigerante nesse sucaiada que vem com o nome de suco lá, mas lá é umas águas choca que está lá dentro, umas águas adoçadas, adocicada, que faz um mal terrível para a saúde. E com o nome de suco. Então, vamos cortar o supérfluo. Vamos comprar somente o extremo necessário. Tem tanto, se você for observar, as donas de casa sabem disso, tem tanto material de limpeza, isso para aquilo, quando um só resolvia tudo. Então, vamos cortar tudo e vamos deixar só um que resolve tudo. E assim vai, você faz um enxugamento na lista de compras, compra o extremo necessário, não compra nada para perder, não compra coisas que perde, não joga comida fora, tem a mania de fazer muita comida para jogar fora,
Tem gente que não sabe reaproveitar a alimentação, e tem alimentação realmente que não tem jeito de ser reaproveitável. Uma salada que vai cenoura, por exemplo, uma comida, um molho que vai cenoura, ela tem que ser feita e comida na hora. Aquilo, se guardar na geladeira ou fora, seja o que for, é doença que você vai ingerir depois. E assim tem outros legumes também que entraria junto com a cenoura, que eu não sei falar. Eu sei especificamente sobre a cenoura porque que eu conheço, né, que eu tenho conhecimento. Então, assim, mas o arroz, por exemplo, o arroz você pode cozinhar uma panela de arroz para comer a semana toda. Mas a maioria das cozinheiras só serve se for feito na hora. Aí joga aquela panelona de arroz fora. E quando você consegue ordenar, você sai do cartão de crédito. Cartão de crédito é a maior ilusão do mundo. Ah, não, eu te faço 12 vezes no cartão. Não, você compra no cartão. Ah, não tem dinheiro para comprar isso. Não, mas você compra no cartão. Oh, mas se eu comprar no cartão, não vou ter que pagar? Se eu não tivesse que pagar, comprando um cartão, não tivesse que pagar, então é mil maravilha, né? Então vou comprar na hora, não tem que pagar. Mas é que daqui uns dias vence. E se hoje você não tem dinheiro para comprar à vista, será que daqui a hora que vencer você vai ter o dinheiro para pagar aquilo? Então são coisas que a gente tem que pesar na balança. Nunca a gente paga valor mínimo de cartão. Quando você paga o valor mínimo da sua fatura de cartão de crédito, você está pagando só o juro. Na próxima fatura vai vir quase o mesmo valor. Quase o mesmo valor. Então, eu vou programar, se eu ainda estou dependendo de comprar nesse tal de cartão ainda, eu vou programar para mim comprar exatamente o que eu dou conta de pagar total na hora que vencer. Ficar devendo nenhum centavo. Senão eu só vou embaraçando. Um abraço aí, pastor Benedito Filomeno, Deus te abençoe, e toda a família aí, em Alexânia. Naturalmente, pelo que eu entendi, vocês estão na fazenda, né? Um abraço a todos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso. Vamos tentar, cada dia que passa, vamos ordenando a nossa vida. Não faça negócio bobo, gente. Não venda sua casa de morar. Não venda seu carrinho de andar. Só se for uma enfermidade, uma doença. Você dá conta de trabalhar, de sustentar sua casa, sem ter que vender sua casa de morar. Tem um irmão aí que vendeu uma casa de morar para comprar caminhão. Até hoje não deu conta de comprar outra casa para morar e nem tem caminhão mais. Como é que faz? E é trabalhador. Não é preguiçoso. Para começar, não está nem na escola porque está trabalhando. Que não devia fazer. Mas tem certas profissões que não tem jeito. Então, a coisa assim, nós precisamos dar prioridades. Gente, o seu cantinho de morar, a sua casinha de morar, é sagrado. Nem a lei. Se você tiver uma dívida lá na justiça e eles virem e bloquear a sua casa de morar, eles não têm direito de tirar você de dentro. É a única coisa que você tem para morar com sua família. Pode ficar aquilo bloqueado para o resto da vida, você nunca vende, nunca faz nada, mas aquilo é o seu lugar de morar. Então nós precisamos de ir e colocando as coisas em ordem assim. Que Deus nos ajude. Que eu, sem programação nenhuma, né? Pastor Abraão, você sabe disso. Às vezes a gente começa a falar num assunto e vem outro. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Hoje nós iniciamos a adoção a Ele ouvir. Adoção a Ele ouvir.
ela foi ajuntada com a série da adoção, mas na realidade ela foi pregada em datas diferentes, né? Verso 5 de São Mateus 17. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Na sua Bíblia deve estar assim: a ele ouvi. Senhor Jesus, agradecemos pela palavra e humildemente pedimos que o Senhor a abençoe em nosso coração. Ajuda nós, ajuda cada um dos teus filhos, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre os nossos irmãos que estão nas conexões, a família do pastor Benedito Filomeno, reunida lá nessa confraternização familiar, que o Senhor abençoe a eles ali, que a graça do Senhor esteja sobre cada um daqueles que dedicaram o seu tempo para poder participar desse culto, Pai. Que a atmosfera deste culto aqui, agora, possa também contagiar a todos que estão conectados, por todas as partes. Pedimos humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe sua palavra em nosso coração. Podeis assentar. Então, esta mensagem foi pregada em 12 de junho de 1960, em Klamath Falls, Oregon, USA. E o irmão Branham começa dizendo: muito obrigado, podeis vos assentar. Foi o que vocês fizeram agora. Não deita, tá? Porque às vezes quem acaba de receber uma ordem assim, pode assentar, e se a gente fala de novo, pode assentar, e a pessoa deita. Aí Jesus vai ter que falar com você por revelação, sonhos, né? Por visão. Estou tão contente em estar aqui na igreja outra vez nesta noite, onde a igreja não é exatamente o edifício da igreja, mas uma igreja é onde as pessoas se agregam. E estamos confiando no Senhor Deus, que Ele nos dará a sua grande múltiplas bênçãos nesta noite. E como eu estava pensando ontem em ter 10 dias de cultos e vê-los começar a trazer os enfermos para fora outra vez. Agora, quantos gostariam de ter um culto de cura amanhã à noite? E estariam vocês interessados em outra cura? Isto é ótimo, está bem. Então teremos os rapazes para distribuir os cartões de oração mais cedo amanhã à tarde, ou melhor, amanhã à noite, por volta das... A que hora vocês começam? Às 7 horas, é quando vocês iniciam, pelas 7 horas amanhã à tarde. E então ver quantas pessoas podem sair agora para o culto de oração pelos enfermos. E nós faremos tudo que pudermos para orar por cada pessoa que soubermos como orar ou pudermos orar. E agora, na última noite, estávamos falando sobre a disciplina na igreja. E eu penso, se pudéssemos simplesmente apanhar a igreja em uma verdadeira posição espiritual, então ali haveria um verdadeiro reavivamento. E isto seria bem melhor para as nossas orações pelos enfermos, sendo que nossas condições estão fracassadas, ou fracassando, parece que não o apanhamos como deveríamos fazê-lo. Mas quando todos estão orando e sentindo fortes e grandes perspectivas, eu tenho caminhado pela plataforma e muitas vezes tem 5 ou 6, 7 mil pessoas e nenhuma saiu fraca andando da plataforma. Cada uma sai de suas cadeiras de rodas, macas, padiolas e tudo mais.
e sai andando, porque elas estão simplesmente sobre grandes expectativas. Agora, aquilo foi nos dias primitivos do ministério, antes que houvesse alguém mais no campo. E somente isto tinha sido como que deixado de lado por um tempo. E então todos estavam, isto era novo, e as pessoas estavam simplesmente esperando qualquer coisa. Agora, se você tem as mesmas expectativas, você receberá os mesmos resultados. Você escutou isto? Se você tem as mesmas expectativas, você receberá o mesmo resultado. Vê você? Porque é Deus quem cura os enfermos. É Deus quem cura os enfermos. Vem? Um homem não poderia curar um enfermo, porque não está no poder humano curar uma pessoa enferma. O homem não pode curar. Não está no poder dos médicos curar uma pessoa enferma. Um médico não cura o enfermo, ele simplesmente socorre o doente. Deus cura todas as enfermidades. Vem. Um médico pode ajustar o seu braço se você o quebrou, ou serrar um lugar se você cortou, ou remover um dente se ele não está bom, ou extrair um apêndice, mas ele não pode curar o lugar de onde aquilo saiu. Não pode cicatrizar aquilo. Aí seria uma ferida aberta, incurável, se Deus não curasse, porque o médico só tem poder para abrir, para cortar. Cura é uma multiplicação de células que crescem e restabelecem, e esta vida faz aquilo, e Deus é a vida. E Deus é a vida. E então, aquilo, é assim que a cura é feita. É através da graça e da misericórdia de Deus. Amém? O corpo humano é tão estabelecido que Deus sabia que nós iríamos ter acidentes, e sabia que nós nos cortaríamos. Deus sabia disso já. E assim por diante. Um médico, há algum tempo atrás, me disse, eu creio que foi, que estava esta nova operação que eles têm para o coração, em que eles colocam estas válvulas de plástico no coração, quando ele tem sido corroído com febre reumática. Mas eu não creio que haja outro lugar no seu corpo em que eles possam fazer isso. Somente naquele lugar que a válvula de plástico seria coberta pelo resto da artéria e do coração, que a seguraria assim e prenderia. Em outros lugares em seu corpo, isso seria arrancado fora. Vem. Deus sabia que aquela operação seria necessária. Se você cortasse sua mão, cortasse as artérias em duas, e se em um cano de água, se você desliga um cano de água em algum lugar na cidade, observe, algo tem que estourar em algum lugar, e isto voltará. Mas Deus preparou isto de tal maneira para que então aquele sangue evite aquilo e siga em frente do mesmo modo. Deus fez até desvios no nosso corpo, né? Se uma veia aí tem que parar uma veia, ele tem uns desvios que ele fez pela própria natureza.
Às vezes, quantas pessoas que teriam morrido de derrames, mas Deus fez um desvio. Você já viu, às vezes tem pessoas que têm facilidade de sangrar pelo nariz? Aquilo é uma veia desviando aquele sangue, porque poderia lhe causar um derrame no cérebro. Aí ela sangra pelo nariz. É claro que tem que ser feito um tratamento para solucionar o problema, mas aquilo foi uma via de escape que o próprio Deus fez na natureza, quando Ele fez o nosso corpo, para que evitasse um derrame cerebral. Então, por isso que a pessoa põe sangue no nariz. Colocar sangue para o nariz não é ruim, não. O que você tem que fazer é procurar orientação médica e tratar daquilo. Mas Deus está te livrando da morte quando você põe o sangue pelo nariz. Interessante isso. Às vezes você nunca tinha ouvido falar isso, né? Então Deus já sabia. Quando Ele fez nosso corpo humano, Ele sabia o que realmente nós precisaríamos. Por que tem pessoas que têm tantos problemas de veias, que eles vão lá num médico, não sei como é que chama o médico das veias lá, e arranca milhares de veinhas que não funcionam mais. E o corpo dela continua funcionando normalmente. Deus sabia que aquela pessoa precisaria daquela cirurgia. Agora nós não podemos confiar na medicina, que o próprio Deus deu a ciência para eles descobrir aquilo. E às vezes a pessoa fica ignorando, vai no médico, não toma um remédio. Eu disse para uma irmã essa semana, eu disse: olha, você fez errado. A gente não lê bula de remédio. Se você for ler bula de remédio, você fica doido. Então, o médico passou o remédio, é um médico consciente, é um médico idôneo, é um médico honesto. Ele passou um remédio, toma o remédio da maneira que o médico tomou. O médico não vai deixar você tomando remédio sem necessidade. A hora que ele vê que você não precisa mais daquele remédio, ele tira aquele remédio de você. Mas é o médico que tem que fazer isso. Por que tem muitas pessoas variadas da cabeça? Com comportamentos variados? É porque vai no médico e não toma o remédio do jeito que o médico passa. Na mensagem do sinal, logo no início da mensagem do sinal, o irmão Brando diz assim: se você vai no médico, você deve tomar o remédio do jeitinho que ele prescreveu. 1 hora, uns minutos que você muda o horário que o médico passou, já vai fazer uma diferença no resultado do medicamento. Mas tem pessoas que são ignorantes, e elas estão prejudicando a sua própria saúde. Não é o médico que fica prejudicado com isso, não, é a própria pessoa que não quis seguir o conselho do médico. Deus nos deu a medicina para nos auxiliar. Você viu ele falando aqui: eu não sou um curador divino, eu não curo ninguém, nenhum ser humano curaria uma pessoa. Aí ele falou: o médico foi colocado aí para auxiliar a natureza, quebrou o braço, ele vai e coloca no lugar, põe um gesso, põe uma tala, põe um parafuso, e depois a própria natureza cicatriza aquilo, cola aquilo. Eles mostram que quando eu quebrei o meu braço aquela vez, e eles colocaram aquele spinning, eu fiquei com a mão assim um pouco torta. Eles mostram para a gente depois, naquele lugar que quebrou e colou, e a própria natureza colou ele, fez a solda. Para você entender melhor, a natureza faz uma solda, Deus faz uma solda naquele lugar. O médico falou assim: dificilmente aquilo vai quebrar naquele lugar de novo, dificilmente, porque aquilo fica tão resistente, tão forte, que é quase que impossível quebrar de novo ali. Então a natureza é maravilhosa, o nosso Deus é maravilhoso. Ele sabe de tudo que nós temos necessidade, Ele sabe que você tem necessidade. Gente, esse estômago nosso, tem alguém que diz assim que, você sabe onde está o seu, você tem 2 cérebros, um está aqui na cachola aqui em cima, e o outro está aqui na sua barriga. É o segundo cérebro do homem, está na barriga. E você sabia que Deus nos cura desse segundo cérebro todo dia?
Quantas vezes você come uma comida contaminada, de repente você vomita aquilo, de repente dá uma caganeira, uma diarreia, né? Diarreia não é mais bonito, mas de primeiro falava era caganeira mesmo, não era? Então, dá uma diarreia terrível, você não sabe, é Deus curando os seus intestinos, é Deus curando o seu segundo cérebro aí, limpado. O cachorro é uma lição para nós. O cachorro, quando ele passa mal da barriga, ele come uma coisa lá que faz mal para ele, ele vai come um monte de capim e vai beber água e deita, até ele colocar tudo aquilo para fora, e depois ele continua bebendo água para se purificar. Mas às vezes nós, antes de purificar de uma, nós já mandamos mais. Você já pensou se Deus não curasse nós? Ai, eu não dou conta de comer boi assado hoje não, viu, Nicanor? Esse boi que você está matando aí para a família toda, eu não dou conta de comer boi assado hoje de jeito nenhum, não dou conta de ir. Mas Deus preparou isso de tal maneira que para que então aquele sangue evite aquilo e siga em frente do mesmo modo. Se não fosse assim, ele voltaria para o seu coração e te mataria em um segundo. Se você alguma vez cortasse uma aveia mais simples, isso te mataria em um segundo. Meu Deus. Mas Deus sabia que nós iríamos nos ferir e assim por diante. E então Ele preparou nossos corpos com esse propósito. Então agora nós devemos saber que tudo isto é a bondade de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Gente, quantas vezes que nós já... Se tivesse jeito de morrer 2, 3, 4 vezes, nós já teríamos morrido umas 4 vezes ou mais, de tanto acidente que nós já levou, tanto corte, tanta coisa. E aqui estou eu, aqui está você. E como o nosso gracioso irmão Oral Roberts pregou isto bem, Deus é um bom Deus. Deus é um Deus bom. Ele certamente o é. E agora nós sabemos, o parágrafo 7... E agora nós sabemos que Ele é um bom Deus, mas não queremos descansar muito nisso. Às vezes a pessoa pensa que Deus é bom e que não vai puxar o tapete. Recordem, Ele é um Deus de justiça também, porque a sua santidade o faz justo. As suas leis devem ser adequadas. As suas leis devem ser adequadas. Nós devemos adequar a nossa vida com as leis de Deus. O irmão Branham pregou uma mensagem intitulada O Manto Usado. Aí lá ele diz assim, tem muita gente que quer que o manto de Deus se adeque com a nossa vida. Não, é a nossa vida é que tem que se adequar ao manto de Deus. O manto de Deus é perfeito. A lei de Deus é perfeita, a palavra de Deus é perfeita. É nossa vida que tem que ser pautada de acordo com a sua palavra. Seus requisitos. E então, se Ele é um bom Deus, Ele tem que ser bom. Muitas vezes nós nos confundimos quanto ao que seja bondade. É fácil o ser humano confundir com o que é bondade. Às vezes as crianças, né? Mamãe, a senhora não é boa coisa nenhuma, só me bateu. A prova que ela é boa é que ela te bateu, que você mereceu. Agora, se o pai e a mãe dão uma surra no filho porque ele mereceu, ele não é bom? Leia Hebreus 12 com seus filhos lá, mostra para eles que Deus também é assim, que Deus corrige e castiga todo aquele que a ama.
Nós nos confundimos quanto ao que seja simpatia e compaixão. Observe isso só por um momento, a compaixão. Quantos creem que Jesus Cristo era compassivo? Eu creio. Ora, ele certamente o era. Agora, ele desceu até o tanque de Betesda e ele era compassivo. E lá havia uma multidão. São necessários 2.000 para se fazer uma multidão. E então, lá havia multidões de pessoas deitadas ali, aleijadas, cegas, mancas, ressequidas, esperando o movimento das águas. E Jesus olhou através daquela multidão de pessoas até que ele encontrou um homem que ele não era aleijado. Ele disse: quando eu vou descer no tanque, alguém passa na minha frente. Sua doença, ele a tinha por 38 anos. Aquilo não iria lhe matar. Ele demorava, talvez, tuberculose, ou problema de próstata, ou algo, e ele estava deitado em uma maca. E Jesus o curou. E foi embora, e deixou aquele grande grupo de pessoas ressequidas, mancas, aleijadas e cegas. E Jesus é compassivo. Não é isto certo, igreja? E ainda teve compaixão, um Salvador compassivo, e curou só um e largou o resto da multidão lá. Você observou o que ele disse quando eles lhe perguntaram a respeito disso no verso 19? Ele disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Por tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Compaixão é fazer a vontade de Deus. Vale a pena repetir. Compaixão é fazer a vontade de Deus. E tudo é o que os verdadeiros cristãos compassivos têm que fazer, a vontade de Deus. Hoje nós misturamos tudo isso. Nós tentamos colocar o elemento humano nisto, como o amor. Nós tentamos usar o amor de Deus, como fazemos com o amor humano. Você não poderia apaixonar por Deus como aconteceu com a sua esposa. Você não poderia apaixonar por Deus como aconteceu com sua esposa. Presta atenção. Você não poderia apaixonar por Deus como acontece com o seu marido, ou a sua namorada, ou namorado. São dois amores completamente diferentes. Mesmo nas palavras gregas, elas são diferentes. Uma delas é chamado de filéu. Este é o amor que você tem pela sua esposa. Esta espécie de amor te faria matar um homem por ciúmes. Faria uma mulher matar a outra por ciúmes do marido. Esse amor filéu. Porém, o amor ágape, o qual é um amor pio, ao invés de matar o homem, isto te faria orar por sua alma pecaminosa. Isto é certo, isto é o que há de diferença. E quando você tem um elemento humano misturado com um cristão, um elemento de Deus, então teremos simplesmente uma confusão disto. Porque conhecemos somente através de polegadas, pés, milhas e assim sucessivamente, por onças, libras e tudo mais. Isso é tudo que sabemos. Nós somos pessoas do tempo. Deus é eterno. Ele não tem polegadas, nenhuma milha, nem um ontem, nem amanhã. É tudo a eternidade com Ele.
e tentamos trazer a grande e infinita mente de Deus até a nossa pequena e finita mente. E nós simplesmente ficamos confusos. E às vezes começamos a perguntar por quê. O erro mais grave de uma pessoa é começar a perguntar por quê. Por quê? Por quê? Por que Deus curou a outra irmã e não me curou? Por que Deus curou o outro irmão e não me curou? Por que Deus permitiu que eu passasse por esse acidente? Por que Deus me jogou nessa cama desse jeito? Por que? E é uma pessoa do porquê. Vamos mudar o nosso pensamento. Vamos, quando ajoelharmos para orar, dizer: Senhor, me ajuda a ver para que eu estou passando por essa circunstância. Me ajuda a examinar a mim mesmo. Para que isso veio sobre mim? Qual o objetivo que o Senhor tem? Para que o Senhor me deu esse marido? Para que o Senhor me deu essa mulher? Deus tinha um propósito em dar uma zípora para Moisés. Deus tinha um propósito em te dar o marido que você tem. Deus tinha um propósito em te dar a esposa que você tem. Ore por ela. Você não está satisfeito com a sua esposa que você tem? Ore por ela. Peça a Deus para converter ela, mas ora secretamente. Não vai orar para ela escutar não, que vai ficar pior. Né, Valdir? Sua esposa é brava. Ora secretamente pelo seu marido. Aproveite quando ele está viajando, que ele está trabalhando, que ele está fora de casa, que está no serviço. Vai lá, põe a sua cara no chão no seu quarto lá, fecha a porta, põe a cara no chão e ora desesperadamente pelo marido: Senhor, converta meu marido. O marido faz a mesma coisa: Senhor, converta minha mulher, que eu senão não dou conta disso. Mas nós só reclamamos, só olhamos a parte humana, e nós esquecemos de olhar que dentro dele, dentro dela, tem um Deus eterno lá dentro. Mas pastor, mas tem esse Deus eterno lá? Tem sim, mas senão ela não estava onde ela está. Às vezes está precisando de algum ajustes. Às vezes está precisando de algum... Ah, meu Deus. Foi aí na metade do 10 que eu estava, hein? Já estava aqui no 11. E aonde? Ah, tá. Então teremos simplesmente uma confusão disso, porque conhecemos somente através de polegadas, pés, milhas e assim sucessivamente, por onças, e libras e tudo mais. Isso é tudo que sabemos. Nós somos pessoas do tempo. Deus é eterno. Ele não tem polegadas, nenhuma milha, nem ontem, nem amanhã. É tudo eternidade com Ele, e tentamos trazer a grande e infinita mente de Deus até a nossa pequena e infinita mente, e nós simplesmente ficamos confusos aqui, nós simplesmente ficamos confusos. Então a melhor coisa a fazer é ler a sua palavra. O pastor William pregou para nós ontem lá na Fazenda de Jacaré, William Alves. Ele falou: olha, gente, a igreja está precisando de ler mais a Bíblia. A Bíblia está ficando empoeirada. Nós estamos precisando de gastar mais tempo com a leitura da Bíblia. A leitura da mensagem é uma Bíblia revelada. Precisamos gastar mais tempo com a leitura da mensagem. Está aí,
Veja, e nós simplesmente ficamos confusos. Então, a melhor coisa a fazer é ler a sua palavra e lembrar que a sua palavra não irá contradizer a si mesma. Tenho estado no ministério por 31 anos e tenho oferecido qualquer valor do salário de um ano para qualquer um que puder me mostrar uma escritura que contradiga com a outra e que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Isto é certo. Quando as pessoas lhe disserem que a palavra contradiz a si mesma, diga-lhes que elas não sabem o que estão falando. Deus escreveu isto em enigmas e parábolas, para que então ele pudesse esconder isso dos olhos dos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos. Os tais aprenderiam. Jesus agradeceu ao Pai por fazer isto. Não é isso correto? Você não apanha isto como se estivesse lendo um jornal. Ler a Bíblia igual ler um jornal. Já fiz. Já li minha parte de hoje. Você não apanha isto como se estivesse lendo um jornal. É uma revelação espiritual. E é revelado àqueles que estão interessados em aprender. Quando você está interessado, eu estava lembrando, o pastor Joaquim Gonçalves dá o testemunho de um primo dele, e chegou a ser desembargador do estado de Goiás, um primo dele. Mas a mãe dele tinha que brigar com ele para largar os livros e ir brincar um pouquinho, ir lá no campinho lá, ir lá no rio lá, tinha que ficar brigando com ele. Aquele garoto ia para a escola, voltava, pegava os livros e ficava no quarto lendo, e lendo, e lendo, e lendo. Ele tinha uma sede de conhecimento, ele tinha uma sede de uma formação. Quando você vê esses garotos de hoje, chega da escola, joga a mochila para lá. Eu vejo aqui na escolinha das crianças, é tanto interesse. Todo domingo a irmã dá uma tarefinha para casa. Chega no domingo, não fez, não teve tempo. Outros meninos trabalhadores. Não teve tempo de fazer a tarefinha da escolinha das crianças. Mas é um desleixo. Chega em casa, joga para lá, joga a mochila da escola para lá. Aonde vai chegar esses meninos? Ainda está precisando, a prefeitura está precisando de varredor de rua ainda, a prefeitura está precisando de gente que trabalha com foice, com enxada. Vai lá fazer a inscrição lá, para você, ao que você inteirar 18 anos, você já começar a trabalhar, porque não quer estudar, ué. Ainda tem que ter terceiro ano também? Você estou com dó de você, viu, meu filho? Brincadeira um negócio desse, até para varrer rua agora, para trabalhar de foice na prefeitura, tem que ter terceiro ano? Que exigência! Mas tem interesse. Olha, e é revelado àqueles que estão interessados em aprender. Nós viemos à igreja para aprender a fé de arrebatamento. Eu estou interessado em aprender a fé de arrebatamento. Eu estou interessado em aprender a fé da cura divina. Gente, eu não esqueço do testemunho da mãe Isaura. Aquilo não sai da minha cabeça. A mãe Isaura vinha todo culto aqui pedir oração. Pastor, não estou conseguindo dormir, ora para mim. Era todo culto. Eu não sei nem que dia que foi, quando foi. Sei que teve um dia que eu disse, meu Deus, e eu orei mesmo com graça para aquela irmã. Senhor, dá um repouso para essa irmã dormir de noite. Tira essa insônia, esse pesadelo que ela está tendo. No outro culto ela veio e disse, pastor, desapareceu, agora eu estou dormindo em paz.
Agora eu estou dormindo bem, fui curada completamente. E às vezes você vai, às vezes a pessoa vem, recebe uma oração, ela vem de novo, recebe a oração pela mesma coisa, mas chega uma hora que aqui Deus vivifica. Chega a hora que a sua fé é acrescentada, que a sua fé é estimulada e você alcança aquilo que você está buscando. Mas porque você está interessado. A gente tem que ter interesse pelas coisas de Deus. Agora, você nunca aprenderá isso através de uma escola. Você nunca aprenderá isso através da teologia. Teologia é o estudo que estuda a Deus. Deus virou objeto de estudo na teologia. E isto tem que ser conhecido por revelação. Porque toda a Bíblia, e todo o plano de salvação, e tudo mais está na Bíblia. E a salvação está baseada sobre a revelação de Jesus Cristo. Você sabe disto. Quando eles desceram da montanha, ele disse: quem diz os homens ser o filho do homem? E alguns disseram: tu és Elias, Moisés e um dos profetas, e assim por diante. E ele disse: mas quem dizeis vós que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus tu revelou. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, a Igreja Católica Romana diz que ele estabeleceu, que ele estava falando de Pedro, que significa pedrinha. Se aquilo é assim, ele se apostatou imediatamente após aquilo. Então vemos que tipo de igreja você estaria. Então a Igreja Pentecoste diz que ele a construiu sobre si mesmo. Agora, se você observar a palavra, isto não foi sobre si mesmo, a pedra. Não foi sobre a revelação espiritual. Não. Foi sobre a revelação espiritual dele mesmo, que foi dada a Pedro. Revelação espiritual dada a Pedro, de si mesmo, dele mesmo. A mesma coisa que aconteceu no Éden, como Adão. Como sabia Abel quem era um cordeiro, ao invés dos frutos do campo? Foi a revelação espiritual que Abel teve. Sempre tem sido uma revelação espiritual. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixe-me dizer isso nesta noite, cristãos. É aí onde muitas pessoas fracassaram em ver a mensagem de Deus. É aí onde muitas pessoas não conseguem entender a verdade. A Bíblia se torna um enigma para eles. Alguém me disse, há não muito tempo atrás, um grande homem, ele disse: João deve ter comido algumas, creio eu, pimentas vermelhas, ou algo. Ele teve um pesadelo na ilha de Patmos. Eu disse: que vergonha! É um sacrilégio dizer uma coisa como esta contra a palavra de Deus. Eu disse: cada pedacinho é o verdadeiro e plano inadulterado de Deus, mas é simplesmente colocando a si mesmo no Espírito de Deus e deixando que Ele revele isto a você. Amém? Ele revelará isto aos bebês, aos quais aprenderão. Como é que Ele vai ensinar esses teólogos sabidos? Vai ter que ensinar aos bebês, aos pequeninos. Veja essa frase aí repetindo: mas é simplesmente colocando a si mesmo, você mesmo, colocando a você mesmo no Espírito de Deus e deixando que Ele revele isso a você. É uma entrega de si mesmo a Deus.
é que eu espero que Deus vai me revelar se eu não me entregar a Ele? Como é que você espera Deus te revelar se você não se entrega a Ele? Se você não tem não está interessado em se entregar a Deus? Gente, não era tempo mais de ter questões aqui embaixo com ninguém. Que vamos ter paciência? E a lição da escolinha das crianças lá, do encontro lá? O pregador lá foi elogiado, grande palestrista, e vai dar uma palestra para nós sobre paciência. De repente ele perde a paciência com o irmãozinho que está querendo cantar, eu não quero instrumento, não, agora eu quero instrumento, não, agora eu quero acompanhamento, agora não quero. E ele perdeu a paciência porque não deixava ele falar? Pô, mas cadê a sua paciência? Ah, meus irmãos, perde a paciência, perde o controle, fala o que deve e o que não deve, ofende um ao outro. Não é tempo disso mais não, gente. É tempo da gente estar lá dentro. Pastor, mas me ofendeu. Ofendeu o seu ego. Agora você está escondido em Cristo? Quer dizer, o nosso próprio comportamento em resposta, porque às vezes você vai responder determinadas coisas que vêm sobre você tem que descer ao nível baixo das respostas. Você vai descer aquele nível baixo de acusação, para você responder. Agora, se você está num nível mais alto de fé, aquilo fica para baixo. Em todo sentido. Deixa o marido responder a esposa na altura que ela precisa ser respondida, para ver se ele não desce no nível dela. Deixa a esposa responder o marido na altura que ele tem que ser respondido, para ver se ela não desce no nível dele. Ah, mas eu te desço o braço, que você não me responde. Não, vou responder na hora certa. Agora não é hora de nós tratar disso. Por que não é hora? Toda vez que você fala que não é hora, é porque toda vez você vem tratar desse assunto nervosa. Então, a hora que a coisa estiver tudo calma, aí nós vamos tratar do assunto. Aí vai ter um diálogo entre os dois que vai... É simplesmente colocando a si mesmo no Espírito de Deus e deixando que Ele revele isto a você. Ele revelará isto aos bebês, os quais aprenderão. Os bebês vão aprender. Quando chegamos a uma posição em que confessamos que não sabemos de nada e simplesmente deixamos o Seu Espírito fazer a Sua vontade através de nós, então Ele nos ensinará. Mas quando sabemos muito e não pode nos ensinar, então não podemos chegar a nenhum lugar. E eu digo hoje, e há um tempo em que esta nação deve ser chamada para orar. E eu digo hoje, se há um tempo em que esta nação deve ser chamada para orar, é agora. A nação, não somente por uma hora, não por poucos momentos de oração em silêncio, em algum lugar. Ela precisa de dias e mais dias, semanas e mais semanas de reuniões, de orações, sobre toda a nação, até que Deus responda
e feche cada negócio de bebida alcoólica ilegal e acabe com cada companhia de tabaco e termine com cada pecado que há e faça com que as mulheres coloquem roupas novamente e faça com que os homens atuem como cavalheiros e voltem para a igreja e tenham aquelas velhas e antiquadas reuniões de oração como costumávamos ter. Esta é a única maneira pela qual poderemos ter paz. Eu sei que eles não querem fazer isso, vem? Porque a Bíblia diz que eles não querem. E eles não o farão. Nós temos simplesmente que encarar os fins dos tempos. E a você, igreja, nesta noite, prepare-se, pois não sabeis o minuto ou a hora que ele pode aparecer. Vamos parar por aqui? Vamos ficar de pé? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Só um pratinho de entrada desta mensagem já nos faz tremer, estremecer por dentro e por fora. Como é maravilhoso saber que a vida que está dentro de nós é que controla o nosso exterior. O que adiantaríamos dizer que temos vida eterna quando as nossas atitudes externas estão dizendo que não temos? O que adiantaria eu pregar um sermão bonito para essa igreja aqui sobre paciência e logo perder a paciência logo em seguida? E mesmo diante do próprio sermão, descontrolar e perder a paciência. Isso seria uma mensagem oca, uma mensagem sem objetivo. Primeiro nós deveríamos viver aquilo que pregamos. Por isso, Pai, esse é o temor maior que existe em tomar este lugar. É pensar, é examinar a nós mesmos e a cada um dos teus filhos. E, Senhor, estamos vivendo aquilo que testificamos? Estamos vivendo aquilo que pregamos? Cada família pensa assim, cada família age assim. Por isso, Senhor, ajuda-nós. Que o Senhor tome controle de cada um dos teus filhos, guarde a cada um com a tua mão poderosa. Que cada um seja guardado ao regresso de seus lares e que estejamos aqui à noite para sermos abençoados por Deus, como fomos abençoados nesta manhã. Ajuda-nós e ajuda cada um dos teus filhos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Faça uma forcinha de estar à noite aí. Vai ser muito maravilhoso. Às vezes você não tem como assistir o culto lá. E, principalmente vocês que moram nas fazendas aí. Às vezes você não tem como assistir o culto lá. Vai ser uma bênção o culto da noite de hoje. Deus abençoe a cada um. Cumprimente um ao outro. E até à tarde, irmão. Sidney vai pregar para nós hoje à tarde. Deus os guarde, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.